Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, sobre amor para o signo de Gêmeos. Gêmeos, gratidão pela paciência, pela espera, pela presença. Hoje a gente vai falar sobre amor com as energias da Vênus retrógrada, que iniciou esse movimento contrário no dia 1º de março e vai até o dia 13 de abril. A gente fala muito de retrogradação nas redes sociais em relação a Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta aí queridinho, famoso, pop, em relação à retrogradação, muitos memes, muitas piadas, e a gente leva muito para esse entendimento da brincadeira, né? Mas eu queria falar que todos os planetas passam por essa fase, essa coisa da retrogradação, que é o quê? Tá indo no sentido direto, né? Tá num planeta, num signo, e aí dá um passinho para trás, aparentemente, porque na verdade é uma ilusão de ótica, tá? Ele não faz esse movimento contrário, mas dá um passinho e vai lá para o signo anterior. Em relação a Vênus, a gente está falando do planeta, da deusa e do arquétipo do amor, tá? Então, se ela está retrogradando, se ela está dando esse passo para trás, todas as questões relacionadas ao coração, aos relacionamentos, à vida afetiva, ao amor próprio, padrões, dinâmicas, quem sou eu nesse mundo, né, do amor, principalmente do amor entre pessoas, né, o amor. Eu não gosto do amor romântico, eu piso em ovos para falar sobre isso, mas enfim, estamos falando de romance mesmo. Tudo isso vai estar num tribunal, vai estar em xeque agora nessa fase, tá? O que é a retrogradação? Às vezes a gente faz muito essa piada de que é um período muito ruim, um período difícil, que o melhor que você pode fazer é ficar embaixo das cobertas e esperar passar, mas não é. Retrogradação é período de reavaliação, tá? Então vamos lá, eu tô indo num movimento direto, Vênus estava em Áries, então muita coisa acontecendo ali, um exercício da força, da vontade, da afirmação daquilo que se quer, e pera, ficou alguma coisa lá para trás. Vamos resgatar o que ficou lá atrás, por isso que a retrogradação sempre vai falar de questões relacionadas ao passado, que precisam ser corrigidas, tá? Então a gente volta lá na energia pisciana, então a gente sai de Áries, que é toda essa energia da força, é representado, regido pelo planeta Marte, que é o oposto de Vênus, né? Então a gente dá um passinho para trás em toda essa energia e volta para Peixes. E Peixes é o quê? É um mergulho profundo nas próprias questões, sabe? A gente está falando de um emocional muito profundo, a gente está falando do último do signo do zodíaco, né? Então tem todo esse conhecimento acumulado, né, na energia pisciana, ele passa por toda a roda e traz toda uma experiência. É um signo muito espiritual. Então a gente está falando assim do amor como uma questão espiritual, de um amor maior, de um estado de amor, enfim, tudo isso vai estar em relevância, né, nesse momento. Então a gente vai parar, vai fazer uma pausa. Ele fica lá estacionado em Peixes durante mais de um mês, né? Então a gente vai de novo do dia 1º até o dia 7, dia 13, tô pegando minha cola, né? 1º de março até o dia 13 de abril. E nesse período a gente propõe, né, o que a espiritualidade, os planetas, enfim, o universo propõe, é uma reavaliação da dinâmica amorosa. Se estamos numa relação, essa relação vai passar sim pelo crivo ali dessa energia, tá? Então muitos casais se separam mesmo, tem um estranhamento às vezes na relação, então aguenta firme aí, se você está sentindo que alguma coisa mudou, eu estou jogando para muita gente, antes mesmo da Vênus retrogradar, muitos casais já estão passando por um estranhamento, uma crise, tá? Então o que se sugere nesse período é não tomar decisões drásticas, nada muito definitivo, né? Então de repente a gente está passando por uma fase de estranhamento, uma frieza, um distanciamento, isso faz parte desse período, tá? Cada um mergulha ali na sua energia. Então o ideal nessa fase, eu tenho falado muito, que não é bater de frente, é um período de recolhimento, a gente está na energia pisciana, depois é que a gente vai para Áries, e aí a gente vai para a energia de Marte. Mas em Peixes a gente só mergulha ali nas próprias emoções, se entende.
eu não vou conseguir, talvez, num primeiro momento, ter uma resposta do outro, o entendimento do que o outro está passando, do que o outro sente. Eu não vou cobrar isso, não é período de cobrança, tá? Às vezes as pessoas entendem errado, acho que é um momento de DR, então vamos discutir, vamos quebrar o pau aqui e tentar resolver isso. Não, é uma resolução mais interna, mais silenciosa, mais introspectiva, você se entendendo. Então tá, o outro é com ele. Espero que dentro da sua dinâmica, se você está numa dinâmica amorosa, que o outro também aproveite esse período para fazer esse dever de casa. Mas se não, faça você, tá? Então se entenda. Em Peixes a gente está falando muito da questão do autossacrifício, né? Eu preciso falar que Peixes é representado pela carta do enforcado, e uma das energias associadas com esse arcano e com esse signo é a coisa de se colocar em sacrifício. Então veja o que é que você tem, como você tem se esforçado, como que você ama, né? Quem é você aí na dinâmica amorosa, o que você entrega, se você entrega muito, se você entrega mais do que o outro, se você abre espaço também para o outro entregar. Veja essa questão do esforço, da luta, do sacrifício, tá? De repente é um padrão para você, se eu estou falando sobre isso, de repente você está nessa energia. E também a questão idealizada, né? Peixes é o lugar do sonho, da fantasia, da projeção, do lúdico, né? A gente vai para essa energia mesmo, água, muito espiritual, muito evoluída. Então veja o que você está projetando de repente dentro dessa dinâmica, se você está esperando muito, se você está fantasiando muito. A gente falou muito nas leituras anteriores ao carnaval, que o carnaval é esse lugar, né? Esse momento de muita fantasia, tem a questão da fantasia mesmo, né? Eu me visto ali de um personagem, o outro também. Então, normalmente, dentro desse período, com Vênus retrógrada, a gente está falando de relacionamentos que tendem a não prosperar, não crescer, não evoluir, porque estava muito nesse lugar do sonho, entendeu? Do onírico mesmo. Agora, se você já estava num relacionamento anterior, de repente se reconectar com o seu sonho. Eu falo muito, né, quando eu já estou sentindo que a energia do 10 de copas está aparecendo demais em todas as leituras desse período. O 10 de copas é esse lugar fantasiado, idealizado da felicidade a dois, né, dessas taças transbordantes. Se aparecer aqui eu vou mostrar para você. E de repente você pega uma pessoa que não espera o mesmo, não quer o mesmo, não tem o mesmo sonho, a mesma expectativa, e de repente a gente está tentando forçar ali uma situação. E não tem nada de errado com o teu sonho. O 10 de copas é o desejo, é a meta, né? É o sonho. E tudo bem. Então, de repente, nesse período também você vai se reconectar com o teu sonho. Peraí, essa relação aqui está muito mais ou menos, ela acabou ficando só ali no encontro, na conexão inicial do Ás de Copas, do 2 de Copas, mas não evoluiu, não cresceu. Ou pior ainda, né, as divergências cresceram dentro da relação e eu estou cada vez mais distante daquilo que eu sonhava. Para mim, para o amor, para aquilo que eu quero realizar e entregar nessa dinâmica amorosa. E aí, de repente, você nesse período se reconecta com esse sonho, tá? Num primeiro momento é seu, é você com seus processos, e num segundo momento aí confrontar o outro, conversar com o outro, né? Uma conversa muito honesta, lembrando que a gente vai estar com os dois planetas em retrogradação. Um é Vênus, que eu tô falando aqui o tempo todo, que é o planeta do amor, então a gente tá falando de relacionamento, sim, de dinâmicas amorosas. E o outro é Mercúrio, o famoso, ele vai retrogradar junto, tá? De 15 de março até 7/4, eu não sei se eu tô repetindo, gente, hoje eu tô meio aérea também na energia pisciana. Mas Mercúrio vai estar retrógrado junto com Vênus, então pense aí numa fase difícil, tá? A comunicação vai estar super difícil, então de repente o melhor é realmente não confrontar, não brigar, não ter DR, não tomar grandes decisões, né? Mercúrio retrógrado também fala sobre isso, não fechar acordos, não encerrar coisas, esperar um momento mais favorável. Mas não embaixo das cobertas se escondendo do mundo, refletindo, reavaliando, tá? Que mais? Acho que é isso, né? Vamos jogar, vamos ver o que Vênus traz então aí pra você de desafio nesse período, o que é que eles vão sugerir para que você mergulhe. Ah, sim, eu queria falar para quem tá só, tá? Olha a carta do enforcado, que eu falei tantas vezes, né? Que é a carta de Peixes, que é essa pessoa aqui numa posição
de autossacrifício, mas também uma posição de aprendizado, de ver as coisas sob uma nova perspectiva. Talvez esse período em que as coisas vão estar desaceleradas, muito paradas, até na relação mesmo, você consegue ver com mais clareza. Tem um afastamento também, né? Eu me distancio aqui, de repente nesse confronto com o outro, não sei se está rolando briga, mas eu me afasto para ver a relação de uma outra perspectiva, até para se reconectar com o que tem de bom também nessa dinâmica, tá? Agora, se você não tá num relacionamento, se você tá só, do mesmo jeito, aproveita essa fase, que é o quê? Para reavaliar, primeiro, quem sou eu nas dinâmicas amorosas, como que eu funciono, se existe algum padrão, algum gatilho, alguma repetição. A gente aprende muito com aquilo que se repete, falei muito sobre isso na leitura de retrospectiva de 2024, que ainda tá valendo, tá? A gente só vai fazer a virada do calendário no dia 20 de março, que é quando o Sol entra em Áries. Inclusive, vou fazer as leituras de Ano Novo. No meu entendimento, eu sigo energeticamente esse calendário astrológico, a gente ainda não virou. A gente está vivendo um fim de ciclo muito tumultuado, muito doido. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, tá começando agora, tá? E que mais? Se você tá só, então de repente parar, olhar para o passado, tá? A gente traz uma energia de passado muito forte, entender o passado das dinâmicas. Eu sei que é difícil, mas lembrar dos relacionamentos, avaliar, né? Um momento de muita introspecção, de muito entendimento, de autoconhecimento. O que se repetiu nessas dinâmicas amorosas? Como que eu funcionei em cada uma delas? O que é que eu trago de padrão em mim? E de repente olhar para isso, curar, entender. Eu sempre falo que o entendimento, né? Jogar luz sobre uma questão já é boa parte da resolução dela, tá? Do problema. E aí, quando o Sol também vai entrar em Áries, mas quando a Vênus voltar para Áries no movimento direto, aí a gente traz essa energia da potência, da ação, do movimento, da energia de Marte, né? De guerra, de luta, enfim. Aí você traz toda essa energia que foi trabalhada nesse período de isolamento, de reflexão, para ação. Para quem está só, por exemplo, pode significar o quê? Me reconectei com aquilo que eu desejo, e o que eu desejo é o 10 de copas, sim, tá? Isso vale para quem tá só, para quem tá numa relação. Se eu tô só e é isso que eu quero buscar, quando for para Áries eu vou em busca disso, eu vou atrás disso, vou reafirmar a minha vontade, os meus desejos e vou pra pista, tá? No relacionamento, de repente a gente ficou aqui nesse período de afastamento, de estranhamento, mas eu me reconectei com os meus sonhos, eu lembrei o que eu quero. Às vezes eu me perdi, né? Me sacrifiquei demais nessa relação, me silenciei, desisti de muita coisa, não. O que eu quero é o 10 de copas. É com essa pessoa que eu vou realizar isso? Não. De repente a gente já percebeu aqui que cada um tá para um mundo, cada um tá para um lado, não é com essa pessoa que eu vou realizar, então de repente vai ter um corte assim, vai ter um encerramento e você parte em busca daquilo que é importante para você. E o contrário também. Então a gente reavaliou essa relação, me reconectei aqui com a essência, eu vi que é essa pessoa mesmo, que tem muito amor, tem muito desejo, tem muito potencial ainda de realizar esse sonho aqui entre nós, então eu reafirmo isso e vou lutar. Eu não gosto muito dessa coisa de luta, mas enfim, a gente vai estar em Áries, é esse o convite mesmo. Eu vou lutar por essa relação, eu vou continuar me esforçando, vou chamar o outro também, tá? Porque precisa ser junto, né? O amor é uma construção, a 2, a 3, a 4, veja aí qual é a sua dinâmica, mas precisa da outra parte, tá? E é isso. Vamos ver o que é espiritualidade... Mercúrio retrógrado, já travando minha língua. Vamos ver o que a espiritualidade traz aí de desafio para você nesse período. Eu já fiz, antes de entrar na leitura, minha oração, minha conexão aqui com a minha espiritualidade. Peço licença para entrar na sua energia, tá? Chamo os seus mentores, guias, ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham. O que vocês querem falar aqui para Gêmeos, nesse período de retrogradação de Vênus? O que vem de desafio aqui no amor para Gêmeos? Sejam bem claros, por favor. Uma torre? Calma, tá? Não desliga ainda não. Mas a torre é isso mesmo. Torre é um arcano maior fortíssimo. Apareceu demais nas leituras de amor que eu fiz ao longo de 2024. Lembrando que todas as leituras de amor são atemporais, tá? Você pode entrar lá e maratonar no teu signo, no signo do crush, da crush, ou nas posições importantes do seu mapa.
Arcano maior 16, a torre, a gente está falando da energia de Marte, a gente está falando da energia de Áries, então para algumas pessoas é uma ruptura mesmo, tá? É difícil, muito, você está vendo essas duas pessoas sendo lançadas para fora de uma estrutura. Preciso falar algumas coisas sobre essa carta, tá? Primeira coisa é a própria estrutura, é a própria torre. A torre, ao mesmo tempo que ela pode passar uma sensação de pertencimento, de acolhimento, de segurança, ela vira uma prisão. Então veja bem se não é isso que você vai estar avaliando durante esse período, tá? A torre, apesar de ser um acontecimento inesperado, repentino, um raio que cai e liberta essas pessoas dessa prisão, talvez você já está recebendo sinais aí de que isso não está bom, você já está se sentindo oprimido, preso, presa, outra pessoa também. Não é você que provoca a torre, nem é o outro lado. É a própria espiritualidade, tá? Uma das palavras que eu adoro para associar com a energia da torre é livramento. Num primeiro momento, a gente se estribucha, a gente cai junto, a gente chora, a gente sofre, a gente arranca os cabelos. Por que isso está acontecendo? A gente está falando de um fim, tá? Para algumas pessoas representa mesmo uma separação, um divórcio, uma ruptura que drástica. Então não estou falando de uma coisa que pode, de repente, para a maioria de vocês, ser reconstruída. Só mesmo por um milagre. Só se lá embaixo, livres de toda essa coisa que a gente criou, toda essa estrutura que ficou muito rígida e opressora, a gente conseguir construir alguma coisa muito livre, muito diferente. É muito difícil fazer isso, tá? Então vamos lá, é a própria espiritualidade arrebentando com tudo aqui para libertar duas pessoas de uma situação que não dá mais, tá? Então é essa energia. Pode ser que a gente viva aqui, então, depois desse período, um divórcio mesmo, uma separação, ou mesmo durante o período, tá? O que vai provocar isso aqui, eu não sei. O 8 de paus que fala de velocidade, de intensidade, de uma coisa acontecendo de uma forma descontrolada. Fala mais dessa torre aqui na energia de Gêmeos, por favor. A carta da estrela. Toma, Márcia. Vou explicar o porquê que eu tô rindo. Lembra que eu falei que a torre lança duas pessoas, elas caem ali, né, fora dessa estrutura. A carta da estrela, eu vou tampar a mocinha aqui pra... Não vamos tampar não, mas eu espero que não trave meu vídeo, porque a carta da estrela mostra uma pessoa nua, e é exatamente essa nudez, sabe, essa liberdade que a carta da estrela propõe. Então, refazendo o que eu disse, pode ter uma reconexão sim, tá? Pode ser entre esse casal, então vamos lá, eu tenho a carta 16 e a carta 17. Se na torre arrebentou tudo, desconstruiu tudo, talvez alguma coisa veio à tona aí, eu não sei o que é isso, algo intempestivo, um raio caiu nessa relação, algo inesperado, uma coisa muito drástica aconteceu e teve essa ruptura, esse fim, essa coisa drástica, na estrela a gente reconstrói. Por isso que eu tô rindo. Então existe sim a possibilidade de uma reconstrução para essa relação, tá? Por incrível que pareça. A estrela vem na sequência, a carta 17 fala de esperança. Então precisa ser bem naquela energia que eu falei, tá? A estrela é uma carta de aquário. A gente está falando de lucidez, de consciência, de presença, né? De uma coisa muito espiritual, de uma verdade aqui muito grande para poder reconstruir algo, mas existe essa possibilidade. Eu só não sei se tem alguém aí que não vai querer, se está muito cansado. O 9 de paus que está no fundo do deck é uma carta que fala de exaustão, de cansaço. Então, de repente, vocês já andaram lidando com essa torre durante muito tempo e para reconstruir algo aqui vai ter que ter muita energia, tá? A carta de vocês está no fundo do deck, energia de Gêmeos, a carta dos amantes, pode falar talvez dessa energia mesmo, da entrada de uma terceira pessoa ou de uma escolha. Então você tem uma escolha aí pela frente, tá? 2 arcanos maiores na tua energia, isso aqui não é fácil não. Tá vivendo um momento grandioso nessa relação, tá? Agora vamos lá, não é reconstrução não, Márcia. Essa torre aí arrebentou mesmo, não tem quem faça a gente erguer ela desses escombros, né? Desses cacos, não tem jeito mais não. A estrela vem falar de um refazimento, de uma reconstrução sua, até de uma reconexão com esse lugar de esperança. Eu vivi essa torre aqui de repente no passado, eu estou vivendo ela agora. Num primeiro momento é realmente difícil sonhar, né? Ter esperança de alguma coisa, mas a estrela fala disso. De repente, em algum momento, você se curando, se lavando, se purificando, se libertando de toda essa energia, por isso que tem essa coisa da nudez, para mais tarde, quem sabe, você se reconectar com outra pessoa, se reconectar com o amor,
Lembra que a estrela é um grande luminar, né? Ela tem essa conexão do céu, de uma guiança, de uma presença espiritual muito grande. Mas a gente está falando de Aquário, sempre nessa energia mental, racional, espiritual muito lúcida, tá? O que mais que vocês querem falar aqui? E a roda da fortuna. Mais um arcano maior. Você tem 3 arcanos maiores no centro do jogo, tá? Se eu for falar de signos aqui, de repente, para você se orientar, temos Áries, Aquário, que eu falei várias vezes, e Sagitário. Então pode ser que você tenha forte no teu mapa, que você esteja lidando com pessoas, né, com energias que tenham esses signos, ou simplesmente essa energia vindo para você, tá? A roda da fortuna fala de acontecimentos inesperados, de mudanças. Então, nesse momento, o que você pode fazer é tua cura, tá? Então, de repente, teve essa ruptura, estamos afastados, pode vir um acontecimento inesperado, alguma coisa que movimente, que de repente até reconecte vocês em algum lugar, mas pode também ser uma coisa de destino, você sendo levado para outra direção. Eu vou abrir um pouco mais porque trabalhar só com arcano maior é difícil mesmo, tá? Roda da Fortuna fala de Júpiter. Eu vou falar muito sobre essa carta quando eu for fazer as previsões de 2025, tá? Júpiter é o planeta que vai ser o regente desse ano, então a gente sai da energia difícil de Saturno, que foi o regente de 2024, e a gente vai para a energia de Júpiter. Júpiter é considerado o grande benéfico, é aquele que traz presentes, é aquele que abre portas, né? As coisas se movimentam na energia de Júpiter, então pode ter alguma coisa a ver com isso aqui, tá? Mas eu volto muito para esse lugar da consciência. Então vamos lá, se eu tô falando de um período de retrogradação de Vênus, em que independentemente do meu status aqui de relacionamento, se eu tô ou não num relacionamento, eles pedem essa coisa da consciência, da lucidez, né? De jogar luz, de clarear cantinhos que estavam escondidos ali, talvez até em relação a esse passado, reviver essa dor que seja, entendeu? Mas trazer essa coisa de clareza mental, lucidez, consciência. Isso aqui vai facilitar muito a movimentação da tua vida mais à frente, tá? Então, se você tá só, por exemplo, viveu esse trauma no passado, mas tá só agora, eles estão falando para você focar na energia da tua cura, muito da cura mental, tá? Porque aí você vai facilitar essas mudanças que estão vindo aí pra você. O que mais vocês falam aqui? Mas que jogo, hein, Gêmeos? Abre mais essa energia aqui pra Gêmeos. O que mais que ele vai refletir durante esse período aqui? Mais um arcano maior. Impressionante. Mais um arcano maior. E um arcano menor. E mais um arcano maior. Tá, a gente tá falando aqui da energia do Sol no fundo do deck. O meu tarô conversa muito comigo na energia de fundo de deck, tá? Mais uma vez a gente tá falando de consciência, de lucidez, de clareza, né? Tudo que... Você tem os 2 luminares aqui no seu jogo, né? O Sol e a estrela. A gente tá falando mesmo de uma coisa de jogar luz, clarear, tá? Então, se tinha muita coisa aqui nebulosa em relação talvez a esse passado, ou nessa dinâmica dessa relação, lembrando que eu tenho arcanos maiores, não depende de vocês. É uma força espiritual de destino, do universo, de Deus nesse momento aqui em cima, tá? Esse momento para vocês é decisivo. A gente tem energia aqui de Gêmeos na carta do Mago, então já apareceu 2 vezes aqui a energia de vocês, junto com a carta do Carro. O que eu sinto aqui para a maioria de vocês é que vai partir de vocês. Então, eu falei dessa coisa do outro também tá lá mergulhado, refletindo, reavaliando. Eu sinto que não, aqui para a maioria de vocês, talvez o outro ainda tá na prisão, ainda tá aqui na inconsciência, nas sombras, e pode ser que você faça esse trabalho aqui todo de jogar luz nos cantinhos escuros, né, de entender, de abrir a mente e o espírito para ver uma verdade aqui. E a carta do Carro pode falar mesmo de um afastamento, tá? De um movimento aqui para deixar tudo isso para trás. A carta do Mago, ela vai falar de Mercúrio vai estar retrógrado, então pode ser que depois desse período de retrogradação as coisas se movimentem de uma forma muito rápida e pode ter sim uma ruptura, tá? Ou pelo menos uma crise muito grande aqui para vocês, porque o 5 de espadas tá um pouco mais à frente. 5 de espadas é uma carta difícil, é o arcano menor que tá no centro do jogo. Atenção com a comunicação, porque se eu tenho Mercúrio, né, na carta do Mago, junto com o 5 de espadas, eu tô falando do mensageiro dos deuses, eu tô falando do planeta da comunicação, e uma comunicação muito difícil, tá? Então pode ser que vocês aqui
eu acabei de pensar uma coisa, esse tanto de energia de revelação, de jogar a luz, né, tanto na estrela como no sol, pode ser a descoberta de alguma coisa para alguns aí, tá? Então alguma coisa que vem à tona, uma verdade, uma revelação do outro, da vida do outro, uma revelação sua mesmo, de repente algo que você também escondeu durante um tempo agora chega de uma forma muito clara, não necessariamente envolvendo triangulação, mas para alguns sim, tá? Então algo de repente que alguém escondeu vem à tona. E aí ele não tem o que fazer. Diante disso aqui é uma verdade, é uma coisa muito, muito clara, muito forte, e pode ser que tenha um movimento aqui para um desentendimento, tá? A roda da fortuna com o 5 de espadas fala de coisas meio descontroladas, né? Uma comunicação descontrolada ou até uma briga. 5 de espadas é energia de briga, de conflito. Todo 5 traz essa informação, né? Na numerologia e no tarô também. De muito movimento. Você tem várias cartas de movimento. Você tem o carro, a roda da fortuna e o 5 de espadas. Tem uma movimentação aqui difícil, que gera crise, que gera talvez uma batalha, tá? O 5 de espadas pode inclusive falar de uma briga judicial, alguma separação aqui um pouco mais drástica. Espero que não precise chegar a esse ponto, porque tem um cansaço aqui também. Bancar tudo isso aqui é muito difícil, tá? Para algumas pessoas, inclusive, pode ter uma movimentação de viagem, de ir embora, de se afastar mesmo, fisicamente, geograficamente, tá? Mas eu preciso falar dessa coisa da comunicação. Então, uma comunicação clara, mais lúcida, mais consciente. Talvez por isso você precise dar um tempo, né, durante esse período de retrogradação, recuperar a sua energia, recuperar a sua força, acessar essa verdade dentro de você, não no outro. Não confronta agora não, mas à frente você vai confrontar. Essa carta ainda está numa posição de futuro, então vai ter um confronto, talvez ali quando o Sol entrar em Áries mesmo, né, porque a gente entra na regência de Júpiter, ou até no mês 5, tá? Aí vai ter uma DR, ou vai quebrar os ovos aqui para fazer omelete, vai ter alguma coisa aqui. Mas por enquanto eles estão pedindo muito essa coisa do controle da comunicação, tá? Porque tem algo mesmo nessa energia de retrogradação de Mercúrio que não tá boa aqui. O Sol está jogando luz no Ás de Copas, então pode ter a descoberta aqui de um novo amor, de um novo sentimento, de uma outra pessoa, a entrada de alguém, ou pode ter descobertas aqui sobre a própria dinâmica amorosa, como que eu funciono, o que eu entrego nessa relação. Ai, gente, que difícil essa torre aqui, eu não consigo parar de olhar para ela. O que vocês querem falar? E o que vem depois, então, dessa fase aqui difícil, de retrogradação de Vênus, de Mercúrio? O que vem para Gêmeos no amor? Dentro dessa mesma relação ou em outra, o que vem pela frente? Uma rainha de copas, adoro. A rainha de copas é a estabilidade do sentimento, tá? Talvez um amadurecimento do próprio emocional, da própria relação. Essa versão é tão bonita da rainha de copas. Mas tem sim sentimento aqui, o 6 de copas fala de passado, tá? Então pode ter uma reconexão, sim. Se esse afastamento aconteceu há muito tempo, que eu tô sentindo que para algumas pessoas teve isso, então de repente uma ruptura, uma separação muito drástica, porque a torre pode falar disso, tá? Como eu falei, não é você nem o outro, é um acontecimento inesperado. Então de repente teve uma ruptura precipitada, enfim, veja aí o que cabe para você. Eles estão falando que existe a possibilidade depois de um período de cura, talvez foi um período longo, ainda está sendo, né? Ou curto, talvez vai ser só nesse período de retrogradação mesmo, mas de entendimento, de cura, de lucidez, precisa ser dos dois lados, porque se for só de um lado não vai funcionar quando vocês se reencontrarem, tá? Mas existe a possibilidade, sim, de uma reconexão, de uma reaproximação para um grupo muito específico, tá? Dentro dessas exigências aqui, né? Mas existe a possibilidade de uma maturidade desse sentimento, tá? Não posso esquecer de falar que o 6 de copas fala de passado, sim, fala de alguém voltando, tem uma resistência aí da parte de alguém, pode ser que você esteja bloqueado ou bloqueando essa pessoa, uma desconfiança, mas talvez vocês vão ter que conversar mais à frente, não vai ser uma conversa fácil, talvez tentar entender o que aconteceu, por isso que tem tanta essa energia de lucidez. Eu sempre falo da necessidade de ser muito honesto com o outro, de falar a verdade, principalmente se vocês quiserem reconstruir alguma coisa, se essa pessoa ressurgiu na tua vida nesse momento, vai ter que ter muita honestidade, muita verdade para clarear as coisas, tá? O que mais? Um 8 de espadas. E mais um 6 aqui de reconciliação. Pode ter uma tentativa de aproximação mesmo, de entendimento, de reconciliação, e eu não sei se você vai estar aberto, tá? Talvez ainda tá doendo muito.
Estão me falando que se foi alguma coisa que essa pessoa fez, se fez alguma besteira, ou se é uma coisa muito repetitiva, se tem um vai e vem aqui dessa relação, pode ser que você ainda não esteja pronto para isso, que você precise de mais tempo para refletir, ou que você simplesmente queira partir para outra coisa, tá? Você cresceu muito com isso aqui, o que eu posso te dizer é isso. Essa energia da estrela curando profundamente, né, esse emocional, mas a rainha de copas, que é uma energia de muita maturidade, me fala que você cresceu dentro dessa situação. E talvez cresceu o suficiente para não querer mais, nem com essa pessoa e nem repetir um padrão, tá? Porque o 8 de espadas está aqui no fundo do deck, é uma carta que fala de repetição de padrão. Se é isso, e esse tanto de arcano maior me fala de um momento grandioso, que você faça essa cura mesmo, que você mergulhe. Não é algo que você vai fazer num período de um mês, talvez você já venha fazendo isso, voltando nesse passado, né? Essa carta de passado pode não ser a pessoa do passado que volta, mas você voltando nesse passado. Lembra que eu falei que Vênus retrógrada também é bom para isso, né? Então eu volto lá para entender, para jogar luz, para ter muita consciência e perdoar ou resolver ou enterrar esse passado definitivamente para poder me abrir para as coisas que vêm mais à frente e não repetir, né? Porque aquilo que a gente não cura, a gente repete. Então que você não repita mais isso aqui. Se essa pessoa realmente não te oferece nada que seja sólido, se ele não chega com a mesma potência de rei, rainha que você tá, então de repente o melhor é partir para outra, movimentar, né? Tem essa energia mesmo de movimento, essa coisa desse cansaço aqui. Para algumas pessoas a escolha mesmo é desapegar, tá? Você tem duas cartas de desapego que eu não mostrei, mas vou mostrar, ainda dá tempo. O louco com 8 de copas fala que você pode deixar realmente tudo isso aqui para trás, o passado ficou lá atrás, não quero mais nada disso para minha vida. Gêmeos, que leitura maluca, hein? Você gostou? Se você gostou, dá um like agora para apoiar meu trabalho. Comenta se fez algum sentido aí para você. Compartilha se você conhecer alguém que está numa dinâmica parecida. A gente vai se vendo nas próximas leituras. Se você quiser abrir um jogo com a tua energia específica, sem esse tanto de influência geral, dá um oi para mim nesse WhatsApp que aparece aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. E é isso, a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo. Tchau, tchau.